A gente acha que conhece a história do cinema brasileiro, né? Cheia daqueles clássicos, filmes de arte super conceituais. Mas e se essa for só uma parte da história? Pois é, tem uma outra metade, uma que foi meio escondida. A dos filmes que o povão amava, que lotavam as salas. E também a dos filmes que tiveram a coragem de perguntar, afinal, quem a gente é como nação? Olha só que interessante. De um lado, a gente tem os filmes que a crítica adorava, tipo Cinema Novo, super importantes, com aquela pegada social forte. Do outro, os arras quarteirões, os filmes que realmente levavam milhões de pessoas para o cinema. E por décadas, a história oficial meio que só olhou para um lado dessa balança, sabe? Tratando esses sucessos gigantescos como se fossem, sei lá, menos importantes. É exatamente aí que a nossa investigação começa. E a primeira parte dessa história que ficou de fora é, no mínimo, surpreendente. Enquanto os estudiosos e os críticos estavam, digamos, distraídos, o cinema infantil não era só um sucesso. Ele foi, literalmente, a boia de salvação da indústria brasileira nos seus piores momentos. Mas antes, um ponto super importante. A gente precisa fazer uma distinção aqui. Uma coisa são os filmes com crianças, tipo Vidas Secas, que é um drama pesado, claramente para adultos. Outra coisa, bem diferente, são os filmes feitos para crianças, pensados do começo ao fim para a molecada. E é nesse segundo grupo que está o pulo do gato. E essa onda de filmes para crianças não surgiu do nada, claro. Teve toda uma construção, uma escalada impressionante que foi de simples filminhos educativos até virar um verdadeiro império que dominou as bilheterias. Vamos dar uma olhada em como isso aconteceu. Essa linha do tempo aqui mostra tudo. Começou lá em 1936 com uma proposta bem educativa. O primeiro longa infantil de verdade só foi aparecer em 1951, com o Saci. Mas a coisa explodiu mesmo, virou um fenômeno nos anos 70 e 80. Primeiro com os Trapalhões e logo depois com a Xuxa, que soube como ninguém usar a fama da TV para criar um sucesso absurdo no cinema. E quando a gente fala em sucesso, os números são de outro mundo. Os Trapalhões não faziam só filmes, eles criavam eventos que paravam o país. Pensa só, mais de 5 milhões de ingressos vendidos para ver o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão. Outros 5 milhões para os Saltimbancos Trapalhões. Eram números que, na boa, a maioria dos filmes sérios daquela época nem sonhava em alcançar. Mas o grande teste de fogo para o cinema brasileiro e para o poder desses filmes infantis veio nos anos 90. Foi uma década que quase mesmo botou um ponto final em tudo. O que aconteceu foi o desmonte da Embrafilme. A Embrafilme era a estatal que bancava, produzia e distribuía o cinema nacional. Era basicamente a espinha dorsal de tudo. Sem ela, a indústria ficou completamente à deriva. Foi o momento mais crítico da nossa história cinematográfica. E para a gente ter uma ideia do tamanho do buraco, olha esse gráfico. O número de salas de cinema no Brasil despencou. Em 1975, a gente tinha mais de 3 mil salas. 20 anos depois, no auge da crise, em 95, não chegava a 1.100. O cenário era simplesmente desolador. E é agora que vem o dado mais inacreditável. No meio desse caos todo, quando quase nada era produzido, os filmes infantis não só sobreviveram, como seguraram as pontas. Pensa comigo, dos filmes nacionais mais vistos daquela época, quase 70% do público era de filmes infantis. Foram as crianças que, literalmente, manteram o cinema brasileiro respirando por aparelho. Então, ok, a história oficial ignorou o que o povo de fato consumia. Mas ela também passou batido por algo ainda mais profundo. O jeito que o cinema representava, ou, na maioria das vezes, não representava, a identidade racial do Brasil. E essa é a nossa segunda história oculta. Durante décadas, como o pesquisador Robert Stam bem apontou, o nosso cinema vendeu para o mundo a imagem de um Brasil europeu nos trópicos. E nessa imagem, a população e a cultura afro-brasileira, bom, ou elas não existiam, ou ficavam sempre lá no cantinho. A tela não refletia a cara do Brasil real. E essa ideia estava muito amarrada a um conceito poderoso, o da mestiçagem, como prova de que aqui existia uma democracia racial. A narrativa oficial era essa: o Brasil é um país harmônico que superou o racismo porque todo mundo se misturou. Uma ideia bonita no papel, mas que, na prática, por muito tempo, impediu uma discussão séria sobre as desigualdades que nunca deixaram de existir. Acontece que, nos anos 2000, algo começou a mudar. O cinema brasileiro finalmente começou a se olhar no espelho.
Uma nova geração de cineastas parou de tratar o racismo como uma coisa lá do tempo da escravidão e passou a mostrar o racismo como ele é, uma força brutal e muito presente no nosso dia a dia. Filmes como Quanto Vale ou É por Quilo fizeram uma conexão direta e genial entre o passado escravocrata e a desigualdade de hoje. Quase Dois Irmãos mostrou como o racismo tá ali, firme e forte, até nos lugares que a gente menos espera. E Filhas do Vento expôs o custo humano, pessoal, do preconceito na vida de artistas negros. A grande virada de chave foi essa: o cinema parou de usar o passado como uma relíquia e passou a usar como uma lente para entender o agora. E olha, essa frase de Filhas do Vento é um soco no estômago, porque ela resume de um jeito brutal e direto o peso que o racismo tem na vida e nos sonhos das pessoas. Ela escancara a barreira de impossibilidades que o preconceito cria. Então, quando a gente junta essas duas histórias que ficaram escondidas debaixo do tapete, a do que o povo realmente assistia e a da identidade racial que o cinema demorou para encarar, aí sim a gente começa a ter um retrato mais completo e honesto. Porque, no fim das contas, a identidade de verdade de um cinema não está só nos filmes que ganham prêmios. Ela está também no que o grande público escolhe ver. E talvez o mais importante de tudo, naquilo que esse cinema tem a coragem de botar na tela e confrontar sobre si mesmo. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a gente olhar para o que a gente consome hoje, quais são as histórias que estão sendo deixadas de lado, que narrativas ocultas ainda estão aí, só esperando para serem contadas, e quem sabe mudar de novo o jeito que a gente se enxerga?